Olá para todo mundo que nos escuta, bem-vindos a mais uma análise profunda. A nossa missão de hoje é explorar como a arte e, a iniciativa pessoal mesmo conseguem transformar narrativas de crise total em histórias de resiliência. Exato. E para embasar isso, a gente vai usar duas fontes principais hoje. A primeira é um trecho de um material educacional sobre a superação de divisões na Nigéria, e a segunda é uma entrevista fascinante com uma fotógrafa documental de lá. Nossa, que entrevista! Mas antes de entrar na história dela, a gente precisa estabelecer o terreno, né? Com certeza. O material educacional, especificamente a seção 12, dá um contexto essencial. Depois de detalhar bastante como os legados do colonialismo e as questões religiosas alimentaram vários conflitos na Nigéria, o foco do texto dá uma guinada. Ele muda para os esforços criativos que os próprios nigerianos estão fazendo para, promover a colaboração e uma coexistência pacífica. Ok, vamos desempacotar isso porque a mudança de foco é brusca. É como se, imagina ler um livro de história gigantesco focado só em tratados de guerra, movimentos de tropas, tragédia. Só o peso histórico. Isso. E de repente, do nada, você encontra um capítulo dedicado exclusivamente às pessoas comuns. Aquelas pessoas que continuaram a viver, a reconstruir as casas delas enquanto a guerra acontecia lá fora. É uma virada de chave muito forte. E isso conecta diretamente a ideia abstrata de esforços criativos para a paz com o que acontece na vida real, nas ruas. Para entender isso, a gente precisa olhar para o estado de Borno, ficar no nordeste da Nigéria e é uma região super turbulenta. Borno é infelizmente muito conhecido por ser o local onde o grupo extremista Boko Haram começou a operar. A capital de lá, Maiduguri, é basicamente o berço dessa insurgência. É um lugar marcado pela dor. E é aí que entra a nossa protagonista, a Fatia Babacar. A Fatia é uma mulher de 30 anos, que é enfermeira, ela trabalha como gerente de projetos num programa contra a desnutrição e, no meio de tudo isso, é fotógrafa documental. Em 2015, ela ficou tão frustrada por ver a região dela ser resumida a, apenas a sede do Boko Haram, que ela tomou uma atitude. Ela criou uma página no Instagram chamada Bits of Borno. E a importância disso não pode ser subestimada. A gente tem que lembrar do contraste midiático absurdo que existe ali. A mídia, tanto a local quanto a internacional, foca quase que exclusivamente em explosões de bombas, ataques suicidas, o número de mortes, destruição em massa, pessoas deslocadas de suas casas. A tragédia vende, né? O projeto da FAD, por outro lado, tenta capturar a vida em meio a essa diversidade toda. Ela quer mostrar os indivíduos que estão lá prosperando de alguma forma, mantendo seus pequenos negócios abertos. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo agora. Ignorar a tragédia toda não seria uma forma de negação? Porque, focar só em pessoas sorrindo no meio de uma zona de guerra soa um pouco como colocar um curativo super colorido e bonitinho numa ferida que é muito profunda. Não é meio alienante? Olha, eu entendo totalmente esse ponto, mas os dados da nossa fonte mostram que não é nada disso. Ela não ignora a tragédia. Na verdade, ela afirma com todas as letras na entrevista que começou documentando o bom, o mal e o feio. Isso inclui, sim, muitas histórias de trauma, de luto, de morte. Ah, então ela não filtra só a parte feliz. Não de jeito nenhum, porque essas histórias difíceis precisam ser contadas. O que acontece é que o foco atual dela no lado mais positivo, no cotidiano, é uma tentativa deliberada de equilibrar a balança. A imagem de Borno estava tão afundada no horror que mostrar a vida normal se tornou um contrapeso necessário, sabe? Entendi. Já que estabelecemos o porquê ela fotografa, acho que a gente precisa direcionar a nossa conversa para o que exatamente ela fotografa. Para tentar trazer essa cena para a vida real de quem está escutando a gente agora. Perfeito, vamos lá. Imagina a cena. A Fati caminhando pelas ruas movimentadas e empoeiradas dos mercados de Maiduguri. Ela é uma figura que chama atenção. Ela usa um vestido longo, super colorido, que vai arrastando na poeira e ela se agacha perigosamente perto de umas grades. E o detalhe é que tem uma queda de quase 1 metro para um lixão enorme logo atrás dela. Ela faz tudo isso só para conseguir o ângulo perfeito de pessoas perfeitamente comuns.
Ela para, conversa com as pessoas, faz anotações num caderninho, anota as opiniões de gente de todas as idades. É muito trabalho de campo. E é muito arriscado. O que é fascinante aqui é notar os dois focos principais que ela tem nas ruas. O primeiro é a cultura tradicional. Ela busca pessoas que não se renderam à moda ocidental de jeito nenhum. Como assim? O que ela procura especificamente? Ela procura aqueles roubes fluidos gigantescos chamados babarigas e também os famosos chapéus tradicionais de Borno e da tribo Kanuri, que são todos feitos à mão, bordados com os designs geométricos super intrincados. É uma exaltação da herança deles. Uau! E o segundo foco? O segundo foco são as crianças. A Fati nota algo impressionante sobre a psicologia infantil em zonas de conflito. As crianças têm uma transição emocional muito rápida. Elas podem presenciar uma devastação, um bombardeio e, 1 ou 2 horas depois, elas já estão correndo e brincando de novo nos escombros. Nossa, isso dá um nó na garganta só de imaginar. Dá mesmo. Para Fati, essas crianças representam a pura felicidade e a prova de que a vida continua. A resiliência na forma mais crua. Mas assim, eu tenho que questionar a logística disso. Como é que ela consegue captar essas imagens num ambiente que é tão tenso? Maiduguri é uma cidade sob constante ameaça. As pessoas na rua simplesmente aceitam uma mulher apontando a câmera para o rosto delas e fazendo perguntas? Então, esse é um detalhe crucial da fonte. A resposta curta é não. Elas não aceitam facilmente. A Fati tem que tentar persuadir as pessoas o tempo todo. O entrevistador que acompanhou ela conta que, em um momento, ele viu a Fati seguindo um senhor mais velho, que estava super elegantemente vestido. Ela tentou convencer ele a tirar uma foto, insistiu. E ele topou? Não, ele simplesmente ignorou ela. Continuou andando como se ela não estivesse ali. E ela não tem muito o que fazer nessas horas, sabe? Ela tem que engolir a frustração e partir para a próxima foto. É um teste diário de paciência. E de resiliência também, né? O que me faz pensar que a resiliência que a Fati documenta nas ruas acaba espelhando a resiliência pessoal dela. Acho que a gente pode puxar a narrativa agora para o passado dela, para explicar de onde vem toda essa motivação. Com certeza. A motivação dela não surgiu do vácuo. A Fati descreve Maiduguri, em que ela cresceu, a antiga Borno, como um lugar completamente diferente do que é hoje. Era uma cidade muito pacífica, uma comunidade super unida e diversificada. E próspera também, né, pelo que o material descreve. Exatamente. Era um centro de comércio vital porque faz fronteira com Camarões, com o Chad e com o Níger. Bono era literalmente chamada de o Lar da Paz. Era um lugar famoso pela hospitalidade, por aqueles casamentos extravagantes que duravam dias, com tradições super coloridas. Até que tudo mudou. Em 2013, o ambiente ficou tão opressivo com o crescimento do extremismo que a Fatião entrou numa depressão muito severa. Ela sentiu que precisava desesperadamente mudar de ambiente e se educar para num futuro poder voltar e retribuir a comunidade dela. Então, com muito incentivo da mãe, ela foi para a Grã-Bretanha fazer um mestrado em saúde pública. O que foi uma tentativa de sobrevivência emocional. Mas o problema foi o retorno. Quando ela voltou para casa em 2015, o choque foi indescritível. Ela encontrou uma comunidade totalmente devastada. Traumatizada. Sim, traumatizada. As ruas estavam cheias de rostos estranhos de aldeias vizinhas que tinham sido destruídas e a maioria dos amigos de infância dela já tinha partido ou fugido. As histórias que ela ouvia eram só angústia e perda. É o equivalente emocional a você voltar para a casa em que você cresceu, sabe? Imagina isso. Você abre a porta e descobre que as paredes até estão de pé, mas todos os seus móveis foram destruídos e tem um monte de estranhos morando lá dentro. É o seu lar, mas não é mais o seu lar. Nossa, essa analogia é perfeita. Foi exatamente essa alienação que ela sentiu. Mas o diferencial da Fati é que, no meio desse choque, ela conseguiu enxergar a resiliência das pessoas. Ela viu gente juntando os pedaços invisíveis, reabrindo comércios, tentando viver. Foi esse choque inicial de ver a vida pulsando no meio dos escombros que inspirou o projeto no Instagram. Até porque quando ela começou a postar, as pessoas de fora da Nigéria ficaram absolutamente surpresas, né? O choque do mundo externo era tipo, meu Deus, ainda tem vida lá? Exatamente. O mundo tinha reduzido a cidade a um cemitério. Mostrar que a vida existia era um ato de rebeldia.
E isso nos leva a uma camada ainda mais profunda dessa história. Porque fotografar a sociedade não foi apenas um ato de relatar história para Fati. Acabou se transformando num desafio direto às próprias normas dessa sociedade. Vamos mudar o foco agora das imagens capturadas para a mulher que está segurando a câmera. Porque a própria imagem física dela, como a fonte detalha bem, já quebra muitas barreiras. Ela é uma jovem esbelta, usando aquele vestido longo laranja e branco, com a cabeça coberta por um lenço lindo. Mas o que isso representa lá dentro? Representa um conflito cultural gigantesco. A Fati é uma mulher Kanuri, que é a tribo majoritária do estado de Borno. Ela tem 30 anos, é solteira e não tem filhos. O que para nós pode soar apenas como um fato biográfico, mas lá é quase um escândalo, né? Totalmente. Naquela cultura patriarcal, isso é considerado um estilo de vida não convencional. Para muitos, é puramente rebelde. A sociedade ali espera um modelo pré-estabelecido muito rígido. Uma esposa obediente, casada cedo, cuidando dos filhos e da casa. Estar na rua, debatendo com homens para tirar fotos, foge de qualquer roteiro aceitável para eles. E ela sofre muita retaliação por isso. Ela recebe aqueles olhares de desaprovação constantes, a pressão da vizinhança. Mas apesar de tudo isso, o impacto do trabalho dela está literalmente forçando a cidade a mudar a forma de pensar. O que me leva à grande questão, sabe? E o que isso tudo significa no quadro geral? Essa é a constatação mais brilhante de todo o material. O projeto Beats of Borno não está apenas mudando a narrativa do Estado para quem mora lá fora. Ele está forçando uma cidade extremamente tradicional a questionar o papel da mulher ali dentro. O trabalho dela se tornou tão inestimável, tão vital para recuperar a dignidade da comunidade, que a aceitação foi quase que imposta pela utilidade da arte dela. Ou seja, eles precisavam tanto daquela luz que ela jogava sobre a cidade que tiveram que engolir o preconceito. Exato. O gênero dela deixou de ser a lente principal pela qual ela era julgada pelas pessoas dali. A arte fotográfica dela provou o próprio valor e foi incorporada como algo essencial à sobrevivência da memória daquela sociedade. Eu fico muito intrigada com essa ideia de que a arte pode, quase que por acidente, hackear uma estrutura patriarcal tão antiga. Sim, e é por isso que o objetivo final da Fati vai muito além do engajamento em rede social. A visão dela é de longuíssimo prazo. É pura documentação histórica. Ela está arquivando metodicamente cada pedaço de Borbo hoje para que, daqui a 50 anos, a história não seja contada só por jornais ocidentais focados em terrorismo. É a criação de uma cápsula do tempo, né? Isso. Quando gerações futuras se perguntarem o que de fato aconteceu durante a época sombria do Boko Haram, não vai ter só estatística de morte. Vão existir imagens reais, arquivos ricos mostrando o que os avós deles viveram, o que eles vestiam, como eles sorriam no mercado. E acho que isso se conecta de uma maneira muito forte com todo mundo que está nos escutando agora. A atitude de uma única pessoa de insistir em focar em pequenos momentos de alegria ou de normalidade consegue não apenas preservar a história inteira de uma região, mas também redefinir o que a gente entende por força. A gente sempre pensa em força como lutar fisicamente, né? Resistência armada ou protesto. Sim, mas ali a resistência em face a um trauma coletivo é simplesmente continuar existindo. A alegria cotidiana, ir ao mercado, usar uma roupa tradicional, torna-se a ferramenta de sobrevivência mais afiada que eles têm. É a prova visual de que o terror não venceu de forma absoluta. Exatamente. E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente encerrar. Imagina o seguinte: se alguém estivesse andando pela nossa comunidade hoje, com uma câmera na mão, tirando fotos apenas das histórias que os noticiários ignoram, aqueles pequenos momentos, as lutas invisíveis, qual seria a narrativa revelada sobre o mundo que a gente vive? É uma pergunta que muda a perspectiva. Demais! E mais importante ainda, de quem é a voz ou de quem é a lente que a gente está aceitando cegamente para definir a realidade que cerca a gente todos os dias? Fica aí a reflexão para todo mundo. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima análise profunda.